Talvez no fim de tudo, exista apenas o desejo desesperado por um final coerente, por um sentido oculto que dê estrutura ao caos, por um ponto final que organize retroativamente toda a confusão da existência. E talvez seja exatamente esse desejo que inventou o Deus Ex Machina, não só como recurso dramático, mas como necessidade psicológica, uma âncora para a mente, à deriva num mar de incertezas. Esse termo, originalmente, vindo do teatro grego, se referia à entrada súbita de uma divindade que resolvia os conflitos de maneira artificial, quase cômica, quando tudo parecia perdido. E talvez seja essa a maior metáfora de todas para a forma como o ego quer encerrar a vida, a história e a própria realidade, com uma explicação milagrosa, uma redenção divina, uma resposta cósmica que justifique a dor, o sofrimento, os absurdos, o vazio e o silêncio. Mas e se isso for apenas uma última tentativa da mente de evitar o abismo do não saber? E se tudo o que chamamos de destino, propósito, karma ou plano divino for apenas nossa tendência humana de recusar o acaso, o impensável, o absurdo essencial das coisas? A figura do Deus Ex Machina é a salvação que chega tarde demais, ou cedo demais, ou do jeito errado. É o botão de escape emocional que impede o ser humano de encarar a própria liberdade e a própria insignificância e a própria beleza de estar vivo, sem precisar de justificativa metafísica para isso. Quantas vezes não projetamos essa entidade no terapeuta, no mestre espiritual, na religião, na ciência, no governo, no amor ideal, no alienígena superior, no algoritmo que um dia revelará a verdade final, sempre esperando que algo de fora venha encerrar a dúvida que arde dentro. Como se a paz só fosse possível se tudo fizesse sentido no final, mas o final não chega. O final é uma construção narrativa, e talvez estejamos apenas presos numa ilusão de linearidade, esperando que alguém feche o livro por nós, quando na verdade ninguém está segurando o livro. Talvez nem exista livro. Talvez a história nunca tenha começado. O mais cruel da ideia do Deus Ex Machina é que ela infantiliza a consciência, reduz o humano a uma peça, sem agência, esperando que a máquina divina venha consertar o que o roteiro bagunçou. Mas e se a bagunça for o próprio convite ao despertar? E se a ausência de coerência for a forma mais direta de nos empurrar para fora do enredo e para dentro do presente? O ego odeia quando a história não fecha. Odeia finais abertos, odeia silêncio sem sentido, odeia perguntas sem resposta. Mas talvez seja exatamente aí que mora a liberdade. Quando deixamos de esperar por um salvador narrativo, por um clímax transcendental, e começamos a observar a vida como ela é crua, fragmentada, ambígua, linda, incompleta. Percebemos que a própria espera era o véu, o teatro, a distração do agora. E quando finalmente soltamos a necessidade de amarrar tudo, algo mais verdadeiro começa a emergir. Uma presença silenciosa que não precisa de explicações, que não precisa salvar nada porque não vê nada como perdido, que não precisa redimir nada, porque não condena nada menos. E talvez isso seja o que as religiões antigas chamavam de Deus, antes de o reduzirem a um personagem com moral e agenda. Talvez esse silêncio interior que permanece quando todas as histórias desabam seja o verdadeiro centro de gravidade da consciência, e não a resolução perfeita que esperamos no fim da simulação. No fundo, o Deus Ex Machina é a fantasia de que a vida é um filme e que você é o protagonista destinado à glória. Mas e se a vida
por um campo aberto de possibilidades, sem roteiro fixo, onde não há protagonistas, nem figurantes, apenas consciência sonhando, buscando, tropeçando, despertando, e seu maior ato de lucidez, por parar de esperar por qualquer tipo de redenção e começar a viver agora, sem necessidade de sentido, com o coração exposto ao mistério, a verdade, que a vida nunca prometeu explicações. Fomos nós que exigimos respostas. A vida nunca precisou ser justa, fomos nós que projetamos moralidade sobre ela. A vida nunca precisou de um final, fomos nós que aprendemos a pensar em termos de começo, meio e fim. Talvez o despertar espiritual seja exatamente isso: desaprender a estrutura, dissolver o roteiro, abandonar a ilusão de que virá uma entidade externa tecnológica ou divina menos para nos resgatar do caos, e perceber que tudo já está aqui inteiro, imperfeito e completo como é. Então pare de esperar que a simulação quebre, que o Criador apareça, que os créditos subam, e o significado salte da tela como uma revelação. Não vai acontecer. E tudo bem, porque nesse momento em que você para de esperar resolução milagrosa, a consciência finalmente se liberta do jogo de expectativas e repousa no que sempre esteve presente. O agora, o instante nu e silencioso, onde não há deuses mecânicos nem truques teatrais, apenas a vida, sendo vida, sem finalidade, sem script, sem salvação. E talvez essa seja a maior salvação de todas. Se essa reflexão despertou algo em você, curta este vídeo, comente com a sua visão e inscreva-se no canal A Consciência e o Agora para continuar explorando o que ninguém tem coragem de perguntar.